Eu achei, quando eu li o texto, eu pensei assim, nossa, esse texto é uma narrativa, porque ele está narrando um fato que ele presenciou, né? Verídico. Na verdade, o texto que a Leia está trabalhando... Bom, deixa eu só falar aqui que eu comecei a gravação. Para quem pegou de agora, nós estamos relembrando aquela aula que eu fiz junto com a professora Leia, dentro da disciplina de interpretação de texto. Então, na verdade, o que a professora Leia está trabalhando com vocês é um gênero textual que se chama texto de opinião. Então, não é ele dentro do texto de opinião ele acaba contando a história dele, mas a história dele com a Carolina, mas na verdade ele está fazendo um texto em que ele dá a opinião dele sobre a situação da Carolina, né? Como é que foi? É uma reportagem, na verdade, né? Que ele faz ali, uma reportagem estilo texto de opinião. Então é isso que ela está trabalhando com vocês, na verdade, reportagem e texto de opinião. Então, quando eu conversei lá com vocês, é que eu trouxe essa visão, né, de que o Audálio Dantas, na verdade, ele tanto se apropriou do texto da Carolina Maria de Jesus, que ele mesmo diz, em outra ocasião, em outro texto, que ele, na hora de publicar, vamos dizer, ele editou o texto dela, né? Então, ele retirou certas partes que ele considerava, assim, que eram partes que iam ficar muito chatas para o leitor, porque era repetição do cotidiano, ainda ele diz assim, do cotidiano da favelada, né? É desse jeito que ele usa o termo, né? Porque naquela época era assim que se referia. Mas o texto não é da época, não. Esse texto que ele conta isso é um texto dos anos 80. Então ele já poderia ter repensado, mas ele continuou da mesma forma. Né? E o texto dela continua mutilado até hoje, né? Eu fazendo a aula para vocês, essa aula que eu deixei, essa videoaula que eu deixei aí no Moodle sobre quarto de despejo, porque eu tinha uma dúvida que eu não sabia onde que estavam os originais da Carolina. Porque, gente, vamos pensar assim, ela escreveu à mão, né? Ela escrevia a lápis em cadernos que ela reciclava. E ela depois, mais para frente, com a melhoria da condição de vida dela, que veio por causa da publicação de Quarto de Despejo, né? Não é que sustentou ela, por um tempo sim, por um breve tempo, ela ganhou bastante direitos autorais, ela conseguiu sair da favela e morar em uma casa que não era barraco, em outros bairros. Aliás, ela veio morar primeiro aqui em Osasco, viu? Aqui na minha cidade, ó, de onde eu tô falando. Bom dia, Enio. Aliás, eu descobri que o Enio é osasquense também, viu? Descobri na biografia dele que ele é osasquense, que nem eu. Então, e aí ela foi primeiro morar em Osasco, depois ela foi para o bairro de Santana e depois ela foi para um terceiro bairro. E isso tudo inicialmente por causa dela ter ganhado os seus direitos autorais de Quarto de Despejo, que foi traduzido, publicado não só no Brasil, outros países, né? Mas isso depois, gente, foi parando, porque também foi uma febre, assim. Aí foi parando de vender tanto quarto de despejo, sabe aquela coisa? Hoje em dia tem uma palavra para isso, né? Que a juventude fala, é o hype. Então foi no hype. Então, quer dizer, foi aquela coisa, hype. Então foi uma coisa que foi um momento que ficou muito famoso, então depois as pessoas foram esquecendo, né? E aí ela foi, os direitos autorais foram minguando, foram ficando pouco. E aí ela viveu. O livro dela acho que foi publicado em 60 ou 61, se não me engano. E ela morreu em 77. Em 63, ela publicou seu último livro publicado em vida. De 63 a 77, ela continuou escrevendo e preparando obras para serem publicadas, mas ela não tinha mais o sustento assim só para escrever. Ela trabalhou muito forte ainda. Ela continuou reciclando papelão, como ela já fazia antes, trabalhou lavando roupa para fora, trabalhou de faxineira.
Então, ela continuou tendo que trabalhar muito para sustentar ela mesma e os filhos, né? Os 3 filhos que ela tinha, né? Então, na verdade, assim, e o Audálio Dantas continuou lá, né, na vidinha dele, se autopromovendo por ter descoberto a Carolina Maria de Jesus. Na verdade, foi a Carolina Maria de Jesus que descobriu o Audálio Dantas, essa que é a verdade, né? Mas ele, né, tinha outros recursos para mudar, para inverter o discurso, né? Então, e eu descobri agora, preparando essa aula para vocês, eu descobri onde estão os originais da Carolina Maria de Jesus, que estão com uma pesquisadora, que foi responsável por várias publicações dela depois que ela morreu. Né? Então, quer dizer, isso eu acho também que não é correto, porque se você pegar um escritor como Mário de Andrade, por exemplo, né? Que é um escritor muito famoso, um escritor importante da literatura brasileira. Não só ele, vamos falar de outros, como Guimarães Rosa, como Graciliano Ramos, como a Clarice Lispector. Os originais dele, porque antes não tinha computador, né, gente? Todo mundo escrevia à mão ou datilografava, usava máquina de escrever. Então, esses textos originais desses escritores estão hoje dentro de universidades para pesquisa de vários pesquisadores, né? Vários pesquisadores podem ter acesso, inclusive alunos e público. Quer dizer, você quer pesquisar alguma coisa que seja do Mário de Andrade, você pode ir lá no Instituto de Estudos Brasileiros, no IEB da USP, que é uma biblioteca pública, que você vai entrar lá. Pode ser que quando é uma coisa que pode ser estragada, você vai precisar de uma autorização especial, um curso às vezes até, né? Porque papel estraga, né, gente? Se todo mundo for lá manusear, vai se perder. Mas é acessível ao público. Agora, a obra da Carolina Maria de Jesus, não. Ela pertence a uma pesquisadora, né? Então, também não acho que é o que seria o correto, né? A se fazer. Ela deveria... o material de pesquisa, né? A obra dela, original, deveria estar dentro de um centro de pesquisas que é para ser acessível a todas as pessoas, né? Uhum. Então é isso, do Audálio Dantas é texto de opinião, que eu lembro da aula que a Leia estava falando. Mas eu já tinha dito anteriormente que era uma opinião jornalística, né? Uhum. Mas aí a professora falou que não era, não. Ah, bom, não foi, eu não sei se é o mesmo texto que ela passou para vocês agora, né? O que ela pediu para vocês fazerem? Qual que é a tarefa? Era para ler um pedaço lá da Carolina Maria de Jesus, não foi? E para a gente discutir para falar se é uma reportagem, é um texto de opinião. Esse texto aí a professora participou também da aula, a professora Patrícia. Então, é aquele mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo, né? Então, é o mesmo. É o texto de opinião. Então, opinião jornalística. Isso, então é isso. Tá resolvido, pronto. A Leia vai ficar brava comigo. Eu já vou mandar para ela que eu não tinha feito essa. Mas eu acho que não é só isso, né? Vai ter que dizer ali por que é texto de opinião. Talvez tenha que comparar as duas coisas, tem que ver, né? Bom, eu já mandei 2, agora eu já vou mandar o terceiro. De qualquer forma, né? A gente trouxe. O primeiro estava errado, o segundo ela não respondeu ainda, então já vou enviar o terceiro. Ai, gente do céu, olha, essa semana tá sendo para esses. Eu não sei de todos os professores, mas dos professores de língua portuguesa, literatura e língua inglesa desse instituto, nós estamos que nem louco, gente. Ontem, eu, a Leia e o professor Alexandre, que não sei se vocês já tiveram aula com ele dá aula para o módulo 2. A gente ficou o dia
resolvendo coisa de uma bolsa. Só um minutinho, gente, tá tocando a campainha aqui, já volto, tá? Eu não sei não, esse módulo eu acho que eu vou ficar, viu? Porque eu tô tão atrasada, tenho um monte de Não coisa. vai mais do que eu, não, amiga. Ah, tô, viu, Rita? Esse textão para ler aí eu não li nenhum ainda para fazer resumo. Eu sou péssima nisso, gente. Eu não consigo ler. Eu não consigo. É muita coisa para leitura. Eu não tô conseguindo. Tem muitas. A leitura é muito longa, né? É. E eu tenho muita dificuldade. Pode ficar Eu não se sei como é que eu quiser, vou fazer esse negócio de ler, tem não. muitas. Tá tudo atrasado. Acho que o que eu tenho mais nota é de inglês, que é só ir lá e responder, né? Que é super prático. Até espanhol eu tô atrasada, tem 3 coisas. Domingo eu vou Ai, meu Deus. E Prontinho, ainda tem gente. essa arte aí para fazer que até agora eu nem comecei a fazer um texto. A arte eu já fiz. Bom, gente, vamos continuar então. Então, aqui na nossa disciplina, né, que a gente tinha proposta de tratar, a nossa disciplina é produção textual. Então, qual foi a nossa ideia? De vocês produzirem um texto autobiográfico, pensando aí nas várias identidades que você pode ter ao longo da sua vida, né? Sua identidade, a gente começou com a identidade de trabalhador, a identidade de gênero, né? Então a gente falou do gênero feminino da mulher, mas tem outras possibilidades. Tem nós falamos da identidade familiar, da identidade infância e idade adulta. Então a gente foi falando de várias identidades e chegamos a Carolina, que é uma escritora que fala de várias identidades, como eu coloquei lá para vocês na aula. Então, ela, dentro do texto dela, que é em forma de diário, ela, vou falar uma palavra bonita aqui, ela mobiliza, ela movimenta dentro desse texto várias identidades dela. Então, ela mostra uma identidade complexa. Uma identidade, e sempre assim, numa coisa muito inovadora dentro da sociedade que ela vive. Então, ao mesmo tempo, ela mostra, ao descrever o dia a dia dela, as experiências diárias dela, ela se mostra como mulher, né, que tem escolhas que nem sempre são aceitas pela sociedade. Então, um exemplo é o fato dela permanecer solteira por opção, né? Que aí, ao permanecer solteira por opção, né, que não era algo aceito pela sociedade, ela também vai criticando, né, o casamento que é só por conveniência, vamos dizer, em que a mulher chega a apanhar, ter maus tratos e tudo, e não sai do casamento só para contentar a sociedade, né? Então é essa uma visão que ela coloca do ser mulher, entre outras, tá? Eu estou só selecionando aqui algumas coisas que eu lembro. Ela como mulher negra, né? Então ela também mobiliza essa identidade de pessoa negra. Então ela narra muitas vezes ali o racismo que ela sofre, às vezes dentro até da própria comunidade dela, né? Ela mobiliza a identidade dela como mãe, que inclusive ela também faz um contraste com a sociedade em que ela está, porque ela se mostra sempre mãe amorosa numa sociedade que acha que a criança, para ser bem educada, tem que apanhar. Então, ela mostra a crítica que outras mulheres fazem para ela, dizendo: você tem que bater nos seus filhos, né? E ela recusa isso. Ela fala: não, olha, tem aí essas mulheres que falam que tem que bater nos filhos, os filhos estão aí fazendo um monte de coisa errada, né? E o meu só vai brincar no quintal da vizinha e ela bate nele. Então, tem isso também. Ela mostra, ela faz também, ela mobiliza uma mulher politizada, né? Uma pessoa politizada dentro da favela, que hoje, né, a gente sabe que existe uma organização maior das comunidades que se politizam, né, para
ir para os locais de decisão, né? Reivindicar os seus direitos, melhorar as condições de vida, e ela, naquela época, já fazia isso, quase que sem ter muita repercussão, mas ela mostra ali várias discussões políticas. Eles falam, né, dos políticos da época e tudo mais. Então, também se mostrando uma pessoa politizada, coisa que fala assim, o pobre, o favelado, nem sabe nada de política, é um alienado. E ela mostra diferente, que não é assim. Inclusive, não é só ela que fala de política onde ela mora, eles discutem política. E isso também é uma identidade que ela reforça. E que mais? Sim, e a identidade de escritora, a identidade de poeta. Então, eu mostrei para vocês até lá na aula da professora Leia que ela coloca, assim, mais de uma vez a cena de leitura. Então, ela conta, ela fala assim, eu parei nesse momento, quando eu consegui comida, eu fui ler um conto. Estava começando outro conto quando o João falou que tinha fome, que queria pão. Né? Então, ela vai colocando dentro desse cotidiano dela também a atuação dela como escritora, leitora, né? Porque a maior atividade de um escritor é a leitura, gente, mais do que escrever. Então, a atividade dela como leitora, a atividade dela como escritora. Então, dentro desse livro, esse livro é muito potente, porque, infelizmente, isso é uma coisa que eu falei na aula lá da professora Leia também. Infelizmente, o livro da Carolina Maria de Jesus foi, e até hoje é um pouco, ele é divulgado como algo exótico, principalmente no exterior. Uma coisa exótica, uma pessoa favelada que escreve e está fazendo denúncia das injustiças sociais. Não é que ela não faça isso, ela também faz a denúncia das injustiças sociais. Mas por que ela é considerada exótica? Né? Ela é considerada exótica porque existe um discurso na sociedade de que as pessoas pobres, em especial aqueles que vivem nas comunidades, eles são alienados, eles não sabem nada, né? Que não tem condição nenhuma de exercer qualquer atividade que seja intelectual. Bom dia, Luciene. Tá sem som, Luciene. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estamos falando aqui da Carolina Maria de Jesus. Olá, bom dia, Lu. Sim. Então é isso. Então esse texto dela é divulgado assim como exótico porque existe esse discurso na sociedade de que a pessoa pobre, a pessoa favelada não pode ter uma atividade intelectual, ou pior ainda, que não tem capacidade de ter uma atividade intelectual. Então a Carolina Maria de Jesus mostra justamente o oposto, né, com a sua obra, não só com o Quarto de Despejo, mas o conjunto da sua obra. E eu fiz questão de lá na videoaula mostrar para vocês as outras obras que ela tem, que não são só o relato das injustiças da favela, das injustiças sociais com o pobre, como é Quarto de Despejo, que tem esse aspecto também. Mas ela também escreveu contos, escreveu romance. Então, assim, ela não é só a pessoa que fica relatando o sofrimento que ela passa com a pobreza. Não, ela é uma pessoa, né, ela é uma escritora que tem um trabalho intelectual ativo, né, que faz essa construção de identidades, que constrói uma personagem dela mesma, não só para denunciar injustiças sociais, mas também a obra dela mostra que não existe classe social para ter um trabalho intelectual, para ter produção, para ter identidade, né, para ter poesia. Então, isso é muito importante na obra dela. Querem comentar alguma coisa? Professora, só um momento. Professora. Sim, essa aula está sendo gravada? Peraí, deixa eu ver. Luciene, primeiro. Qual pergunta? Professora, a aula está sendo gravada? Está sendo gravada, sim.
Quem mais queria perguntar? Você estava falando aí da visão exótica, eu só queria também acrescentar Sim. que eu acredito que essa dificuldade de enxergar a real obra, de fato, como ela foi escrita lá fora, e até mesmo aqui no nosso país, porque a sociedade branca, ela tem dificuldade de ingerir, né, o quebra de paradigma, entende? Aí vem uma preta, pobre, favelada, né, e para completar a reticência, escritora. Porque quando a gente olha para uma preta favelada mãe solteira, a gente espera que ela seja prostituta, drogada, mas não é isso que completa a Carolina. O que completa essa reticência aí para falar de Carolina é escritora, poetisa, né? Ela também compunha música, né? Até gravou uns CDs aí. Exatamente, Luciene. Você foi perfeita na sua fala. É isso mesmo. É Rita, professora. Ah, é Rita? É Rita. Não, Rita, você não tá aqui. Ah, é verdade. Eu tô vendo aqui Luciene aparecendo não tem essa inteligência toda, não. Ô, Rita, perfeita na sua fala. É isso mesmo. Então, assim, ela é bem. E uma coisa muito interessante que eu só consegui ver nessa última leitura do livro, tem que compartilhar com vocês. Ela tem o livro, ao longo do livro, né, você percebe. Eu li muitas vezes para perceber isso, viu, gente? Não sou tão inteligente assim, não. Os hiatos temporais de Carol. A Carolina é perfeita. Ela está falando uma coisa, daqui a pouco ela. Sabe? Dá aquele serviço, depois ela volta outro dia. E o que é o hiato? O hiato é a interrupção de continuidade, né, professora? Tá certo isso? É isso aí. É a interrupção de continuidade. Assim, você está fazendo aquela coisa rotineira, aí daí a pouco você para, entendeu? E vai fazer outra coisa. Isso é o hiato temporal do livro. Achei muito interessante isso. E mais interessante também, ele começa da mesma sorte que ele termina. Ele começa lá, acordei de manhã, bem cedo, e fui pegar a água para ir fazer o café, para dar o café para as crianças, enfim, aquela coisa rotineira. Aí, de repente, no final do filme, lá em 1960, né, do livro, que é o último, lá 1º de janeiro, que é o último diário que ela escreve, o último dia que ela escreve, quer dizer, é claro que houve aquela recorte de Dante e tudo mais, a gente entende isso. Mas aí é interessante notar que ele se dispôs, que ele teve o interesse de colocar a narrativa dela nessa ordem. Eu acho super interessante isso. Acho que ele foi fiel aos textos dela quanto a isso, né? Embora a crítica pense outra coisa, não importa. Assim, lá no dia 1º de janeiro de 60, que é a última frase ele escreveu uma frase apenas. Acordei cedo, fui lá, peguei a água para fazer o café. A mesma coisa. Eu gostaria até de lembrar do mito de Sísifo. O que é o mito de Sísifo? O mito de Sísifo é uma história grega, né? Uma alusão grega. Podemos fazer, né, uma alusão. Um deus, conta a história de que um deus, ele condenou alguém, né, a fazer um trabalho rotineiro, que seria rolar uma pedra do quintal dele até o pico do morro, aí no outro dia a mesma coisa. Então, assim, o livro da Carolina é isso, é Sísifo, né? A vida da Carolina, a Carolina é Sísifo. E não só ela, mas todo mundo ali na favela é Sísifo. Todo mundo está sujeito às mesmas injúrias, os mesmos descasos do governo, o mesmo descaso da sociedade, os mesmos racismos, todas as mesmices, entendeu? Todo mundo, tudo igual ali na favela. Sofre dos mesmos problemas, as crianças expostas, né? Quando a professora falou aí que ela é uma obra de denúncia social, acho que ela esqueceu também de dizer que as crianças eram expostas ao sexo, ela também comenta isso no seu livro, ao sexo dos pais, né, as crianças assistiam. Não estou fazendo uma crítica aos pais, mas a crítica ao próprio governo, né, de dar uma qualidade de vida para você, um estudo melhor, para você oferecer o melhor de vida para os seus filhos e tudo mais. Porque, assim, imagina só, por que eu não estou criticando os pais daquela época? Porque, imagina só, tinha barraco que tinha 2 cômodos, mas tinha barraco que é um cômodo só. Imagina só, um casal com 7 filhos num cômodo só. Até hoje, né? É complicado isso. Então, assim, o problema ali que eu vejo da crítica que ela faz não é dos pais.
é do governo, que não tem saneamento básico direito, não tem banheiro, enfim. Essa coisa toda aí que a gente vê até hoje. O tempo inteiro eu também achei que a crítica dela era dirigida aos governantes mesmo. Aos governantes. Não falei que eu tinha que deixar essa aula para a Rita dar? Aí, ó. A Rita Ela é que é tudo de bom nessas aulas. Ô, Rita, você tem que terminar esse ensino médio e prestar o curso, né? Prestar o Enem para fazer o curso de letras com a gente. Concordo. Porque eu vou adorar te dar aula de literatura no curso de letras. Já está feito convite. Agora, professora, sabe o que eu não entendo? Como que uma pessoa dessa, com todo esse conteúdo aí, deixa se abater? Tem que levantar a cabeça, moço. Não pode se deixar se abater por pouca coisa. Não, tem tudo, você tem tudo, é só você querer. Eu vou conseguir. Nós vamos conseguir. Eu e Joana e o Enio estavam conversando ontem. A luta é muito grande, né, meninos? Mas a gente vai conseguir. É verdade. Vamos cuidar dessa cabeça. Vamos. Estamos aqui para isso, né, não, Dani? Isso aí. E as críticas dela lá, porque, igual a professora já disse antes, ela tem consciência política, né? Ela falava de Jânio, ela falava do Kubitschek, né? Do JK, enfim, ela descia a lenha nesse pouco aí. Pessoal, vamos falar aqui das coisas práticas antes da gente entrar no texto, antes de entrar na atividade que ficou para hoje. Eu ainda não tenho aqui. Acho que ela deixou para Rita terminar a aula aí. Rita, minhas dúvidas eu vou tirar com você. É isso? Do tempo do livro, o tempo do livro corresponde ao ano de 1955 a 1960. E o espaço é a favela do Canindé. Ela já falou isso nas outras aulas? Senão eu estou repetindo a mesma coisa, por isso que eu não quero falar. Na verdade, eu comecei lá na aula da professora. Pode falar aí que é bom relembrar, Rita. Na verdade, quando eu falei disso daí, Rita, eu comecei lá na aula da professora Leia, na verdade. A gente começou lá, depois veio para cá. Pessoal, vamos falar das coisas. É que assim, eu ainda não tenho o Google Meet, que a gente pode ficar quanto quiser. Então, pode ser que ele termine, que meio-dia ele vai cair. Tudo bem. Então, vamos olhar aqui. Vou falar um pouquinho de coisas práticas da nossa disciplina, que está terminando hoje, na verdade, né? Assim, pelo menos encontro, esse aqui é o nosso último, tá? E depois que eu falar dessas coisas práticas, a gente termina com o exercício, tá bom? Que tá lá no Moodle também. Então, estou mostrando aqui para vocês o Moodle de produção textual. Tem aqui um avisinho, né? Que a próxima atividade, que é a última, é entregue no dia 19. Não consigo ver, hein? Tá só no cantinho a imagem. Não tá Professora, não dá para colocar na tela inteira essa tela? Vocês é que tem que clicar no pininho para ele ficar a tela inteira. Tem um pininho, vocês colocam em cima aqui. Tem um jeito de vocês arrumarem a tela para vocês. Então, o meu não tô conseguindo, não. Porque eu não consigo fazer isso para vocês. Que senão eu não consigo gravar a aula. Agora eu consegui. Conseguiu? Colocando, se vocês estiverem no computador, colocando o cursor em cima da minha tela, e eu acho que no celular é com o dedo mesmo, vai aparecer tipo um pininho. E você tem que clicar nele para a minha tela ficar maior. Para essa tela que eu mostro para vocês, né? Minha projeção ficar maior. Conseguiram? Porque assim, quando eu coloco assim, aí só aparece a minha tela aqui, não é isso? Então, eu coloquei tem 3 bolinhas, aí clica lá e tem tela cheia, tá escrito. Isso, é isso aí. Menina inteligente tá aí, ó, da TI. Eu consegui, professora, eu já tô vendo o que eu vi lá no Moodle, só que eu não entendi o que é esse ABC aí. ABC?
Tem isso aqui é só... tá. Ô, Joana, isso daqui é só... Não, eu dei uns números mas circulados. É só uma arte minha. Bom. É só para enfeitar, é enfeite. É só assim, é só um aviso, que a entrega da próxima atividade é dia 19. Aí, vamos lá, ó. Aqui a avaliação, vocês que já estão aí, acho que já entregaram. Vamos ver onde que tá isso, ó. A nossa última aula. Aulas de 3/7 e 16/7. Então, quarto de despejo, essa aula aqui, que a gente está tendo aqui, o que está aí no Moodle é referente a essas duas datas, tá bom? 3/7 foi um sábado. Que eu deixei para vocês lerem mesmo o livro. Vamos lá. Então, tem uma videoaula que tem uns 15 minutos, eu acho. Esse vídeo, que é um vídeo que eu peguei aí da internet, é uma entrevista com a filha da Carolina Maria de Jesus. É muito bom, são 5 minutinhos só. É uma delícia esse vídeo para saber dela. Só de saber que ela saiu de Sacramento, em Minas Gerais, e foi para São Paulo a pé. Dá uns 4 dias de viagem, isso a pé. Porque ela queria sair de Sacramento. Eu assisti ontem, da Vera Lúcia falando. Então. É Vera Eunice, né? Vera Eunice. E aqui tá a atividade. Ai, gente, eu coloquei coisa errada aqui. Vou arrumar. Tá escrito, eu posso contar na Lu, não. Eu posso... É quarto de despejo, tá? Eu vou arrumar. Então, essa entrega dia 19. E olha, essa atividade vale um pouquinho mais que as outras. Vale 1 ponto. As outras valem meio ponto. Porque, na verdade, ela é referente a 2 dias de aula. 8 aulas, do dia 3 e do dia 16, tá bom? Então, a gente vai fazer juntos. Mas aí, vocês têm que entrar no Moodle e clicar lá nas respostas para aparecer para mim, tá bom? Eu já fiz, professora, esse daí. Ótimo, joia. Então, aqui, ó, quem já fez, que nem o Enio fez, ele errou, ele falou, abre para mim de novo, né? Professora, eu errei todas, pelo amor de Deus. Eu fiz 3 vezes, professora, porque eu errei a primeira, depois eu errei a segunda. O meu não aparece, o meu não aparece para me refazer. Eu consegui, Enio, mas eu não consegui refazer 2 vezes. Ô, Enio, eu não consigo. Eu tô mostrando aqui como faz. Você tem que entregar a primeira, depois você sai da atividade e entra nela de novo. Eu tô com visão de estudante aqui, ó. Essa visão que você vai ter. Eu já fiz uma tentativa, ó. Aí você clicar aqui em fazer uma outra tentativa. Aí ele vai abrir outra tentativa para você. Então, no meu abro aí, ele já aparece com as respostas erradas. Parece que é me lembrando que eu já errei. Ô, louco. Por que será? Eu já fiz, professora. Aí quando eu vou clicar em outra opção, aí aparece uma bolinha dizendo que não, proibido. Ele tem que sair do Moodle e entrar de novo. Faz isso. Já saí, entrei. Não tá conseguindo? Vou entrar agora de novo aqui, já até para ver se vai. Então, aqui, as questões, elas aparecem em ordem diferente. Essas alternativas também. Cada vez que você entra, pode ser uma ordem nova, tá? Então, por isso que quem ainda não fez e quiser anotar, tem que escrever aí para saber qual que é na hora, tá? Na hora que for fazer. Eu já fiz, professora. Acho que sim ou não. Não sei, agora eu não consigo ver porque eu tô aqui olhando como estudante. Só quando eu olho como professora eu consigo ver, tá bom? Ó, tá então, bom, mas eu vou olhar de novo se eu fiz. Essa atividade, essa primeira questão é assim, ó. O título do livro, Quarto de Despejo, pode sugerir algumas inferências, ou seja, ele pode levar a algumas conclusões quando a gente pensa, o que é quarto de despejo? Por que ela colocou esse nome? Quem já viu a entrevista lá com a Vera Eunice já descobre por quê. Né? Porque o quarto de despejo é a favela. Porque o que aconteceu? Várias pessoas que chegaram em São Paulo, o governo pegou, colocou todo mundo dentro de um caminhão, de um ônibus, não sei,
e jogou todo mundo lá naquele lugar para eles morarem. Então, a favela é um quarto de despejo da sociedade, na verdade, essa é a ideia que ela pensa, né? Onde a gente coloca as coisas que a gente não usa mais, né? Ô, professora, não tá aparecendo aí na tela? Não tá aparecendo? Não. Pra mim tá agora. Não, Para mas mim tá aparecendo só onde a gente tem que ver ali. tá aparecendo só Resumo, finalizado. O que tá aparecendo para você? resumos e Finalizada. tentativas anteriores só. Ah, é? Ah, tá. Pera lá, então. Ué, Não tá aparecendo a tarefa, é isso? não. Isso, atividade não. Então, pera lá que eu vou ter que mudar as coisas aqui. Vamos ver se agora vai aparecer. Apareceu a atividade, subiu. Atividade 7. Pera lá, mas deixa eu ver se eu consigo entrar e ele continua. Agora apareceu? Agora apareceu. Agora sim. Então vamos lá. Então vou de novo. Ó. O título do livro Quarto de Despejos pode sugerir algumas inferências, né? Então, inferências são deduções, conclusões que a gente pode ter vendo a palavra, esse título, essa expressão quarto de despejo. Então é isso que eu estava falando. Lá na entrevista da Vera Eunice, ela conta por que a Carolina escolheu esse título, né? Foi por causa de uma passagem quando ela chegou em São Paulo, que o governo pegou, colocou aquele monte de gente pobre que estava imigrando para São Paulo, dentro de, não sei se um caminhão, um ônibus, levou lá para aquela região do Canindé e despejou todo mundo lá. Então, essa ideia de que a favela é o quarto de despejo da sociedade, do poder público, né? É onde se coloca aquilo que não se usa mais, né? Que é isso que é um quarto de despejo na casa de alguém. É um quarto onde a gente despeja as coisas que a gente não... os objetos, aquilo que a gente não usa mais. Bom, aí a gente tem que assinalar a questão que não pode ser comprovada pelo relato. Ou seja, aquela questão, a alternativa que está errada em relação à leitura do livro Quarto de Despejo, né? Então vamos ver. E qual que é, professora, para me assinar aqui, para mim não esquecer? ele quer deixar tudo certo. Vamos lá, vamos analisar. O ambiente onde escreve Carolina assemelha-se a um quarto de despejo. O que vocês acham? Não é essa, não. Essa aqui tá certa ou tá errada? Não, essa condiz com o texto, né, professora? Isso, então vamos lá. É para assinar uma que não condiz, né? Exatamente. Há uma alusão, ou seja, uma referência ao local onde vivem as pessoas que trabalham com serviços domésticos em casa de luxo. Ou seja, a expressão quarto de despejo faz uma referência àquele local, né, onde vivem os trabalhadores domésticos nas casas de luxo. É a B, professora. Essa aí não tem, não condiz com o texto. Mas nas casas de luxo tem quarto de despejo? Não. Tem sim. Tem? Tem grandes quartos de despejo nas casas de luxo. É que a gente não conhece muito casas de luxo. Professora, pra mim, quarto de despejo é na favela só. Não, eu estou no quarto de despejo. Eu estou. Ó, vamos lá. Quarto de despejo é a Daniele, né, que tá falando, porque Não, eu não tô vendo. professora. Dani, quarto de despejo, conforme o que a Carolina Maria de Jesus quis dizer, é uma metáfora, ou seja, uma linguagem figurada, porque quarto de despejo de verdade, o que é um quarto de despejo? Sem ser no livro da Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo, na realidade, é um quartinho que tem numa casa, uma casa grande normalmente, né? Porque senão não vai ter espaço,
onde as pessoas colocam aquilo que não usam mais. Então, E a empregada também. Professora, onde a patroa coloca aquele carrinho de bebê para um possível segundo filho que ela nem sabe se terá. isso, Onde a empregada dorme. e é onde a empregada dorme, exatamente. É também onde a empregada dorme, normalmente, né? Então é isso, ó. O meu quarto de despejo é de luxo, viu, Rony? Quarto de despejo é isso na realidade. Aí o que a Carolina faz? Tem alguém aí com o microfone aberto. Então, quarto de despejo, quando a Carolina usa esse nome, ela está usando esse nome para o livro para representar alguma coisa. Parece um quarto de despejo. Então, ela está dizendo que a favela é o quarto de despejo do poder público, onde ele coloca aquilo que ele não quer, onde ele coloca os pobres, onde ele coloca aquilo que não vai usar mais. Então, na verdade, existe uma alusão, ou seja, uma referência ao quarto de despejo de verdade. Esse daqui tá certo, né? Quarto de despejo. Quando a gente pensa quarto de despejo, a gente pensa nessa realidade e aí pensa nessa figuração que a Carolina Maria de Jesus fez. Ela comparou o quarto de despejo lá das casas de luxo com a favela. A favela é como se fosse um quarto de despejo da sociedade. Até porque ela trabalhou com alguém, né? Trabalhou. Aliás, para vocês verem, ela trabalhou para um cara muito famoso. Que isso eu descobri também na entrevista com a Vera Eunice. Ela trabalhou para o Dr. Zerbini. Sabem quem é o Dr. Zerbini? No livro tem. É aquele cara que fundou o Hospital das Clínicas. A família dele toda é de médicos, de gente da elite. E sabe o que aconteceu com ela trabalhando para o Dr. Zerbini? Ela foi dispensada quando ela ficou grávida do primeiro. Porque grávida não pode trabalhar, grávida tem que passar fome, sabe? Porque a mulher que trabalha na casa de família, como se diz, ela não tem direito a ter filho. Porque se ela tem filho, professora, mas foi nesse serviço que ela já começou a escrever as histórias dela, porque conta no livro que ela aprendeu a ler numa casa que ela trabalhou, né? Na verdade, ela fez até o 2º ano, né? Mas sim, nessa casa tinha uma biblioteca. E como ele gostou dela, assim, né? Simpatizou com ela porque ela era muito inteligente, então ele disponibilizou para ela a biblioteca dele. Que não deveria ser uma biblioteca pequena, deveria ter muitos livros. E nas horas vagas ela ia lá ficar com os livros. Isso, ela ia ficar lá lendo os livros. Mas no dia que ela ficou grávida, né? Porque ele é dono do corpo Comigo dela. foi assim, professora. Oi? O vídeo que trabalhei eu ouvi até os 8 ontem da meses. Maria Eunice, o vídeo da Maria Eunice, ela conta que ela voltou lá com a mãe e aí a empregada escondeu ela embaixo da mesa quando o doutor chegou. Esqueci o nome agora. Zerbini. Olha só, né? Você viu até outra parte, porque eu coloquei só uma parte da entrevista para vocês. Você viu a outra parte. Eu já não sei nem onde eu vi esse. Eu sei que eu vi ontem à tarde. Agora vamos ver a letra C aqui, ó. Tal qual os objetos que Carolina recolhe nas ruas, ela e seus filhos são restos ignorados pelo poder público. Isso corresponde ao livro? Sim. Sim, professor. Sim, exatamente. É isso que ela afirma. Vamos na mesa, tio, por favor. Agora, os relatos da vida da autora Na pia. são comparados aos pertences deixados em um quarto de despejo. Ela considera aquilo que ela escreve um resto, uma coisa que é para ser esquecida? Não. Não, exatamente. Então é essa. Essa daqui é que está É errada, que a gente tem. Como que você errou e agora você responde certo, Enio? Você sabe qual que é o segredo, Luciene? É a ajuda dos professores. Então, professor, Eu tenho que ganhar muito dinheiro para andar com o professor do meu lado 24 horas.
Ô, Enio, deixa eu te falar, não adianta você marcar que é letra D, porque quando você abrir, vai misturar, viu? Não, aqui já misturou, tô com o Moodle aberto aqui no celular. Isso. No caso, essa daí agora aqui pra mim tá sendo a B. Ah, então, é isso. Essa resposta certa aí que a senhora passou. Vamos lá para a próxima. Ó, essa é uma questão de um vestibular, né, da Universidade Estadual do Maranhão, né, de 2015. Por isso que a gente tem que deixar o primeiro proeja para a história. Somos nós os responsáveis. Vamos lá, ó, na obra Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus retrata em uma dimensão sociológica e literária, ou seja, o livro dela tem um apelo social e também tem um apelo literário. É social e é literário ao mesmo tempo. Então, uma dimensão sociológica e literária, ela retrata suas impressões sobre o cotidiano dos moradores de uma favela. Para responder à questão, leia a seguir 2 excertos, transcritos integralmente da referida obra. Excerto, então, é um trecho retirado de um outro texto. Então, o texto 1, que é de 20 de maio. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E meu filho João José disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Prometeu uma coisa e não conseguiu cumprir. Ó, aqui ela faz um contraste. Ela chegou do palácio, que é a cidade. Então ela chegou do palácio e entrou na favela, certo? Então ela fez um contraste. A cidade, o centro da cidade, né, é um palácio. E aí a favela é o quarto de despejo. Texto 2, 30 de maio. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas, andar curvado e os olhos fitos no solo, como se pensasse na sua desdita por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou o colibri acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. E aí a gente tem que dizer, ó, a noção de contexto e de repertório social sugerida pela narradora personagem, revela. Né? Então a gente tem que pensar o quê? No contexto, que é esse da Carolina de Maria de Jesus, nos anos 40, ela favelada, e de repertório social, ou seja, a visão social dela. Então, o que está certo a gente afirmar pensando nessa visão social dela? Então, o que revela? Revela que a ambição de pessoas... Revela o quê? A ambição de pessoas que residem em lugares insalubres. A ambição, assim, é o desejo de ascensão, é o desejo de subir, de pessoas que residem em lugares insalubres. Insalubres é que causam doenças, são sujos. A visão de contraste entre o lugar ideal e o lugar real. Para mim, eu acho que é essa, professora. Também. Não. A resistência de moradores ao novo ambiente. Esses moradores que vão morar lá, eles estão resistindo? Ficam lá, brigam, eu não quero morar aqui, me tira daqui? Ou eles chegam aceitando dolorosamente aquela situação? Não, eles querem sair. Eles querem sair, mas eles resistem? Eles estão tristes, mas eles se revoltam, falam que não vão morar lá, nem nada? Não, eles não fazem isso. Ó. Eles estão esfarrapados, de andar curvado e os olhos fitos no solo. Então, eles estão tristes, mas é como se eles aceitassem tristemente aquela realidade, como se eles não pudessem fazer nada. Tem outra escolha, né, professora? Não tem outra escolha, exato. O impacto dos novos moradores a ambiente infértil. Eu acho que é essa daí. Essa daí não é porque eu assinei ela e errei, tá? Tá vendo?
Na verdade, Eu também, minha primeira, eu escrevi essa, Rita. na verdade, a gente pode dizer que o ambiente é infértil, né? Mas Sim. eles não causam impacto, é só mais gente chegando na favela, gente que é tudo igual que tá lá. É só vai somando, 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 mas não tem nenhuma mudança, nenhum impacto. O impacto seria uma mudança no cenário. E aí não tem mudança nenhuma no cenário. Só eles continuam lá, só chegando mais gente pobre no mesmo ambiente infértil. O embate está fazendo um eco. O embate entre pessoas que residem em ambientes distintos. Embate é um conflito, uma briga entre pessoas. Está mostrando conflito entre pessoas? Não. Não. Então é isso. O N acertou agora, ó, pode marcar. A visão de contraste entre o lugar ideal e o lugar real. Ó, é aqui, ó. Na primeira, o contraste é o palácio. Eu acertei de novo? Acertou de novo. É o palácio e depois a favela. E esse daqui, ó, é a favela e aquele lugar ideal onde se pode plantar uma flor, ouvir o zumbido das abelhas, o colibri, que eles não têm. É o lugar ideal em contraste com a favela, que é o lugar real deles. Mas a primeira resposta, quando eu fiz essa atividade, eu li tudo direitinho. Aí, na minha mente também era essa daí que a Rita falou, o impacto do nosso morador a ambiente infértil. Eu vou confessar para vocês que eu, quando É uma li essa pegadinha, questão, eu li essa questão, eu tive dificuldade para responder. Ela é muito difícil, essa questão. Não vi dois, eu vi só um fragmento, mas tudo bem. Vamos lá para a próxima e última. Quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus tem como traço recorrente. Recorrente é que vai se repetindo, quer dizer, um traço que a gente consegue encontrar na obra toda. Exceto, então a gente tem que marcar aquele que é uma exceção, aquele que a gente não encontra. É um traço que não tem em quarto de despejo. Linguagem padrão. É essa aí que a gente não encontra. Pronto, de cara é essa, não tem linguagem padrão, né? A Carolina Maria de Jesus escreve na linguagem dela, que tem lá os seus, o que a gente chama, entre aspas, de erro ortográfico, né? Porém, professora, vai cair a chamada aí. Porém, professor, gente, mas é o que você vai falar então, mas ela usa as palavrinhas difíceis, tá? usa, exatamente, gente. Cama, fúnebre. Pois é, isso que eu ia dizer. É uma coisa, é um senso comum perigoso que as pessoas têm falando: ah, Carolina Maria de Jesus não usa a gramática padrão. Mas é só porque assim tá respeitada a grafia que ela usa. Vou chamar a ortografia que ela usa. Porque, na realidade, ela usa uma linguagem bem elevada, né? Ela tem um vocabulário muito amplo, um vocabulário muito apurado. Naquele trechinho mesmo que a gente leu, ó, os olhos fitos no solo. Eu não escrevo assim não, gente. Ela é muito, sabe mais que eu, sabe? Olha lá, a repetição da rotina da autora. Isso tem no texto, né? Vamos só ver as outras para a gente tirar. Crítica ao descaso do governo com a favela. Também tem isso no texto dela. E, finalmente, denúncia contra o racismo. Também tem que ela relata lá os momentos de racismo, né? E aí, finalizamos a tentativa. Quando a gente envia tudo e termina, aparece lá, ó, acertamos tudo dessa vez, hein, Enio?